dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar sobre Coração de Dragão, né? Eu vou resumir o primeiro filme, mas uma curiosidade é que o primeiro filme que eu assisti dessa franquia foi Coração de Dragão 3, A Maldição do Feiticeiro, que eu assisti na Globo há alguns anos, quando eu era criança ainda, assim, mais ou menos. Eu acho que era mais por essa época, mas faz tempo, sim. E só depois que eu fui assistir o primeiro, o segundo e continuar a história e tal. Mas enfim, a história começa com uma revolta dos camponeses, porque o rei deles é horrível, e eles, assim, uma pequena aldeia, né? Bem pequena mesmo, tá lá fazendo uma revolta, com fogo nas coisas, pegou forcado. O jovem príncipe acaba se ferindo nessa revolta também, porque teimosamente ele vai lá, pega a coroa do pai dele e acaba se ferindo, machucando seu coração. Quando ele é levado pro castelo, a rainha vê isso e ela chama lá o povo e fala: tem uma solução de salvar meu filho. Médico nenhum vai salvar ele, então eu sei que vai salvar. E ela vai e guia eles por um caminho, e lá eles entram numa caverna e eles encontram um dragão. E ela, junto com um cavaleiro que treina eles, né, um garoto, eles convencem o dragão a deixar ele partilhar seu coração e assim salvar a vida do jovem. Só que isso é meio. Ele fica com o pé atrás com isso, porque quando um coração nesse universo, né? Quando um dragão partilha o seu coração com uma pessoa humana, duas coisas podem acontecer. Primeiro, ele vai atingir a grandeza. Ele vai ter a chance de se tornar um nobre dragão, um grande dragão, e vir poder, né, na sua morte, virar uma estrela e ascender junto com os outros antigos e nobres dragões. Ou o coração pode se corromper e ele pode se corromper junto, não tipo das suas morais e tal, mas o seu coração ficar ruim, porque afinal uma pessoa ruim tem uma parte do seu coração e ele tem a parte de um coração de uma pessoa ruim. E é isso que acontece com o Dragon e com o Jovem Príncipe. O Jovem Príncipe corrompe o coração do dragão. Enfim, alguns anos se passam e o cavaleiro acaba se tornando um caçador de dragões, porque na cabeça dele, quando ele matar o dragão, ele vai acabar trazendo de volta, fazer o rei se tornar o que era antes. Porque não tem aquele papo de tem poder uma pessoa que você vai reconhecer ela de verdade? Pois é, quando ele era príncipe, ele era bonzinho, ele era legal. Tem uma cena curtinha deles, tipo, treinando lá. Não é, ele claramente não é pessoa boa, mas também não é escancaradamente ruim. Ele se torna realmente mal quando ele se torna rei. E numa dessas caçadas, ele acaba encontrando um Frey. Ele fica ali junto com eles. Ele não tem tanta participação, mas por causa que tem ali mais passagem de tempo e tal. Mas ele é um personagem importante. E ele também é alívio cômico. Ele faz ali umas piadinhas e tal. E esse rei, ele é horrível. É horrível mesmo. Ele é muito ganancioso. Tem um cara que ele foi o chefe da revolução, né? E como pena, né? Ele foi cegado. Ele não enxerga. Só que anos se passaram e ele ficou muito velhinho. Ele não tá aguentando mais trabalhar. E a filha dele, que é uma ruiva lá, que acabou, que foi ela que feriu o rei, e ele só se lembra nesse momento e tal. Ela pede pra ele libertar o pai dela. Porque ela fala, ele não aguenta mais. Você já construiu o seu castelo. Ele tá aqui tirando pedra e tirando pedra. Você já tem um castelo novo. Deixa ele voltar pra casa dele, fazer só as coisinhas dele. E aí ele vai lá e tira a vida do cara.
E ele fala uma frase que me impactou muito, que é: a morte não é punição, a morte é libertação. E eu fiquei tipo assim, nossa, que cara ruim. Mas eu entendo a lógica dele. E eu acho que nesse momento o cara deve se sentir um pouco aliviado, né? Mas a filha dele não se sentiu, não. Tanto que depois ela tenta tirar a vida dele depois lá. Só que ele meio que tá olhando assim pelo reflexo, aí, haha, ela tá ali. E ele quer se casar com ela. Não faz muita lógica desse sentido, porque, ao meu ver, ele devia se casar com uma nobre, com uma princesa, alguma coisa assim. Mas não, ele quer se casar com ela, porque ela é muito bonita e pipipi, popopó. Inclusive, uma coisa que eu percebi que acontece nos outros filmes, não acontece no segundo, mas no terceiro, o interesse amoroso do personagem é uma ruiva. Aí no quarto muda isso e tal, mas porque não tem esse negócio tanto de interesse amoroso. Mas enfim, do outro lado lá, o cavaleiro acaba conhecendo o Drago. Ele não tem esse nome, mas eles acabam, por esse momento assim, eles brigam, eles começam a brigar e tal. Tem uma cena engraçada que, tipo, depois ele enfia a espada dele no céu da boca do dragão. Aí eles falam, tipo assim, se você me queimar, essa espada vai te espetar. Se você... Mas se você espetar essa espada em mim, eu te queimo. Aí eles ficam nesse impasse. Só que depois eles acabam fazendo um acordo. Por quê? Ele é pago para matar dragões. Só que o Drago é o último dragão. Então, ele vai fingir acabar com a vida dele. E o Drago vai se sair bem, porque ele, tipo, vai poder ele fazer as coisas de dragão dele logo depois partir para outra. Eles vão ganhar dinheiro juntos e se ajudar, né? Aí, quando eles estão num acampamento, o Drago fala que ele não tem nome. E o cavaleiro está lá tendo uma conversa. E ele fala ali, ó, que a constelação e tal tem o nome de Drago, porque é a constelação do dragão. E Drago é dragão em latim. Aí ele fala que seria um bom nome pra ele. E aí ele fala assim: tá, você tá me chamando de dragão em outra língua. Mas eu gostei, eu gostei. Eu gostei de ter o nome desses caras assim que foram tão bons. Grandes e gloriosos. Quando a Ruiva foge, ela acaba voltando para a aldeia dela. Só que o dragão acaba aparecendo lá, eles dois, né? O cavaleiro e o dragão. E ele fala que ele começa a tentar engabelar o povo, né? Conseguir dinheiro. E ele fala que o sacrifício de uma jovem donzela seria uma coisa que um dragão goste. E aí o dragão, eles pegam ela, amarram e colocam lá pro dragão. O dragão pega ela, leva ela lá pra beira de um rio, eles começam a conversar, tá? Estão tendo uma conversa super boa, quando o cavaleiro chega e fala assim: oxe, tu tá conversando com ela, era pra tu ter comido ela. Ah, mas rapaz, eu não como mulher, que não sei o que, não sei o que lá. Eles tentando essa conversa, quando do nada o rei chega lá com a cavalaria dele, que não sei o que, vai pegar vocês, pipipipopó. O que impede ele é o Drago, porque eu acho isso meio tosco. Eu acho isso muito tosco, na verdade. Mas enfim, ele levanta as escamas dele, ele mostra, tipo, ó, eu sou o dragão que dividiu o coração com você, você não pode me machucar, pipipipopopó. Ele não fala, ele mostra. E tanto que o cavaleiro não sabe que ele e o rei têm o coração dividido ali. Mas o Drago acaba sendo capturado pelo rei e levado lá pro castelo dele. Isso porque o rei percebeu que, tipo, mano, esse dragão aqui, ele pode acabar com a vida dele pra acabar com a minha. Alguém pode acabar com a vida dele, não? Ele tá lá fora, é muito perigoso. Então ele coloca o dragão lá dentro e fala: tu vai ficar aqui pra sempre e eu viverei para sempre. É isso. Só que a mãe dele, percebeu que o filho é tão ruim, tão ruim, que contratou caçadores de dragão para poder acabar com a vida do Drago e assim com a do filho dela. Porque não pode matar
um cavaleiro sem o dragão, entende? O dragão tá vivo, o cara é imortal. O cara pode fazer o que for, mas ele vai ficar vivinho pra sempre. Eu só achei meio estranho um rei tão mimado assim não ter, tipo, mandado de imediato esses caras, tipo, as cucuia. Porque é o bem-estar dele e tal. Mas enfim, ele deixa lá. Acaba que o cavaleiro consegue soltar o dragão. Ele se sacrifica pra poder acabar com a vida do rei tirano. Ele ascende lá para as estrelas. E o cavaleiro se junta lá com a ruiva e eles se tornam bons governantes. Eu achei um bom filme. Nossa, tem frases boas, os efeitos especiais são bons e principalmente o roteiro é bom. É um roteiro simples, é muito na vibe assim daquelas histórias medievais de dragões. É o dragão, ele é um dragão medieval padrão e tal. Não tem nada que seja muito revolucionário, mas é muito bem feito. Eu acho que os efeitos, assim, em suma maioria, os efeitos práticos, especiais, assim, são muito bons. Os personagens são interessantes, os que tem pra gente gostar, a gente gosta. E os que são pra gente odiar, a gente consegue odiar. Tipo, o rei, mesmo sem ser explícito, ele não faz nada muito explícito, mas ele consegue te deixar enjoado. Tipo, eu fiquei enjoada assistindo esse cara. Tipo, eu não queria ver, mas ao mesmo tempo eu queria. Mas é isso. Obrigada por assistir até aqui. Deixa o like e se inscreve no canal.